Olhe bem para estas siglas. Elas estão na roupa que você compra, na comida, no apartamento que você aluga, no ônibus que você anda, no hospital que você precisa. A cada dia elas oneram mais a economia, complicando a vida de quem produz, de quem gera empregos e movimenta a riqueza. Entre nessa luta contra a pesada carga tributária brasileira, porque do jeito que está, só falta criar o fim. Carga tributária. Chega de abuso. Olá, nós conversamos agora com John Harris, que é ministro conselheiro para assuntos comerciais da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Seja muito bem-vindo e eu gostaria de perguntar, a princípio, qual foi o resultado da visita do presidente Bush no nosso país? Muito obrigado, é muito prazer estar aqui no Ribeirão Preto. É uma cidade maravilhosa, muito bonita. Eu estou muito empolgado dos resultados das conversações do presidente Lula com o presidente Bush, porque eles fizeram como uma abertura já para ter mais conversas sobre negócios, sobre investimentos, sobre comércio entre ambos países. Provavelmente nos próximos meses, os ministros de comércio, tanto de Brasil como de Estados Unidos, vai conversar mais detalhes importantes de como incentivar o comércio entre ambas nações, tanto para vender nos Estados Unidos como para comprar nos Estados Unidos. É verdade, porque o Brasil representa apenas 1% do comércio americano. E isso é muito pouco, tendo em vista as distâncias que não são tão longas, né? E as semelhanças entre os nossos países que são muito grandes as semelhanças. Mas eu acho que grande parte desse desperdício de oportunidades é por conta da falta de informações, né? Nós brasileiros desconhecemos muitos caminhos que os Estados Unidos abrem. Por exemplo, nós temos quase 2.000 produtos que poderiam estar entrando nos Estados Unidos sem taxa. E mesmo quando exportamos esses produtos, geralmente o fazemos com taxa por falta de preenchimento correto da papelada. É verdade, é verdade. Há uma coisa que os Estados Unidos e Brasil são muito parecidos. Ambos países são muito grandes. Tem muita preocupação por o mercado interno. A mesma coisa nos Estados Unidos, nossas companhias preocupam muito por os mercados internos e pensam somente depois nas exportações. Não é como a China, não é como Hong Kong, que eles pensam primeiro das exportações. Por isso eu acho que é importante tanto para as companhias dos Estados Unidos como do Brasil aprender mais como exportar, quais são as oportunidades, porque os brasileiros não sabem muito das oportunidades dos Estados Unidos, mas os estadunidenses não sabem muito das oportunidades do Brasil, e é por isso estou aqui. Eu tenho trabalho, porque eu tenho que conseguir que ambos países tenham mais comércio, mais entendimento. É verdade. Então, qual é a diferença que vai fazer esta Câmara de Comércio em Ribeirão Preto? É uma experiência, assim, até bem recente, vocês só têm em Campinas e agora em Ribeirão Preto, no interior. Qual vai ser, o que a gente pode estar esperando da Câmara aqui em Ribeirão Preto? Eu acho que é um passo muito importante, porque na Câmara dos Estados Unidos, a Câmara Americana, AmCham, como nós chamamos, não é somente uma Câmara para companhias dos Estados Unidos. 70% são brasileiras, mas essas companhias têm já experiência de exportar aos Estados Unidos. E não há coisa melhor para uma companhia de Ribeirão Preto que ir à Câmara e perguntar: como faz isto você? Tem algum conselho? E desta forma, todos podem aprender e aproveitar as oportunidades. Por
Por exemplo, eu sei que há pouco tempo eu cobri um evento da Câmara que trouxe até Ribeirão Preto representantes de 7 estados americanos. Eles estavam incentivando indústrias locais a terem distribuição dentro dos Estados Unidos, um centro de distribuição, e estavam inclusive oferecendo financiamentos a 8% de juro ao ano, que é muito mais baixo que aqui, que logicamente seriam em dólar. Porém, a empresa já estaria prospectando negócios em dólar, né? O que deixa de ser uma ameaça na hora do pagamento. Sim, eu organizei esse evento com os estados. Nós comunicamos com os estados dos Estados Unidos para eles enviar aqui a Ribeirão Preto representantes para explicar. E o que você disse dos préstamos é verdade. Eu tenho bancos nos Estados Unidos que prometem préstamos de 5 a 10 anos a uma taxa interessante, porque é muito mais baixa que aqui nos Estados Unidos, mas, porém, em dólares, mas com o real tão forte como pode ser uma boa opção para as companhias do Brasil. Por exemplo, se eu sou uma empresária brasileira e eu pretendo montar esse tal centro de distribuição dos meus produtos nos Estados Unidos, eu vou até a Câmara e eu procuro quais são os passos, o que é preciso para a gente estar abrindo uma empresa dentro dos Estados Unidos? Abrir uma empresa nos Estados Unidos é muito fácil. Eu tenho aberto empresas em muitos estados. Demora 2, 3 horas. Não faz mais que isso. Mas tem que ter cuidado na forma que você faz. E também, onde você quiser ter a empresa, tem que ter mercado. Tem que escolher o lugar certo para abrir a empresa. Mas não é uma coisa difícil. Mas, como você tem que aprender sobre impostos, tão grande que é impossível tentar entrar ao mercado e controlar suas vendas de tão longe como o Brasil. Se você quer estar no mercado grande como os Estados Unidos, tem que estar lá. A mesma coisa para as empresas americanas. Se elas querem fazer negócio no Brasil, eu digo para elas, tem que ter parceiro aqui ou tem que ter alguma companhia aqui. Porque não é possível tentar manejar um mercado tão grande, entrar num mercado tão grande de tão longe. Bom, eu vou tentar mostrar um exemplo local para que as pessoas possam assim ter uma ilustração em casa. Cogumelo do sol. Cogumelo do sol é um cogumelo típico do Brasil. Temos aqui na nossa região e ele foi estudado na UCLA, que é a Universidade da Califórnia. E lá foi constatado que ele tem propriedades anticancerígenas, tem uma série de propriedades muito importantes, né? Então, cientificamente, ele tem um lastro de credibilidade por uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos. E as pessoas, os produtores aqui, só conseguem vender através de intermediários. Então, seria talvez um bom negócio que esses produtores procurassem a Câmara de Comércio. A Câmara de Comércio ajuda a encontrar uma companhia que possa distribuir nos Estados Unidos, né, esse cogumelo em natura ou mesmo em cápsulas, e depois essa empresa americana, já com a marca, já com as cápsulas, vender já encapsulado aqui no Brasil. É um exemplo de negócio de duas mãos. Você conhece esse negócio mais do que eu. Todo negócio que tem propriedades médicas vai ter complexidades muito grandes. Porque, tanto como vocês têm Anvisa aqui, nós temos FDA lá. Tem que provar todas as propriedades, que não faz mal para as pessoas. Leva um pouquinho de investimento.
Mas é muito importante falar com outras companhias que já têm feito isto, que estão na Câmara Americana, na AmCham, para receber conselho, para poder fazer as coisas certas e mais rápido e com menos dinheiro. Dinheiro sempre importante para investimentos. Mas o que eu estou dizendo é assim, a companhia daqui procuraria sua ajuda para encontrar um distribuidor, uma companhia de nutrição, porque não é propriamente um remédio, é um alimento, né? Uma companhia de nutrição que estaria distribuindo. E a companhia de nutrição, por sua vez, teria o alimento processado também distribuído aqui. O que eu estou dizendo é que a Câmara funciona em duas mãos, ela ajuda o empresário brasileiro e o empresário americano a encontrarem oportunidades de negócio, né? A Câmara é muito importante. A Câmara é a maior do mundo. 6.200 companhias pertencem à Câmara. Sinceramente, eu estive no México e a Câmara Americana do México tinha 2.500 companhias, uma das maiores, mas pequenina comparado a Câmara AmCham de São Paulo, que já tem como 7, não, ou 12 regionais. Eu acho que é uma força muito grande, parabéns. É verdade, ela já está aqui no Brasil há quase 90 anos, né? 90 anos. E, bom, eu quis dar esse exemplo para mostrar que a Câmara não é um bicho de 7 cabeças que está só para grandes indústrias. Ela ajuda, né? E grandes indústrias e também os pequenos negócios. Ela é de todos nós, não é assim? Sim. E também faz muita boa obra. Por exemplo, há um prêmio Eco para as companhias que fazem melhoras para a cidadania, projetos de bem-estar para todos nós, para os órfãos, e essas são coisas que nós tentamos incentivar, porque as companhias não podem ser somente negócios, tem que ser uma instituição para a sociedade também. É verdade. Eu sou ex-aluna da Fundação Getúlio Vargas e tento levar a sério a missão da Fundação, que é estimular o desenvolvimento do Brasil, né? E o objetivo deste programa é mostrar justamente que a economia é uma ferramenta importante de desenvolvimento humano. É isso que a gente procura mostrar toda semana. Eu agradeço muito. Eu tenho uma coisa mais que dizer, porque o povo do Brasil precisa escutar isto. Se a cortesia pudesse ser exportada, eu acho que o Brasil teria um monopólio, porque, sinceramente, o povo do Brasil é muito cortês, muito educado. Eu estou adorando este grande talento do povo do Brasil. Bom, eu agradeço. Eu admito que quando eu morei lá fui muito bem recebida também. Posso dizer a mesma coisa, né? E uma coisa importantíssima eu aprendi com vocês, que é saber vender. Né? O americano ele já nasce vendendo e isso nos falta. Nós somos muito preocupados em produzir, nós somos muito preocupados em melhorar a nossa qualidade, em nos superarmos e nós ainda não aprendemos a vender. Né? Mas eu acho que norte-americanos, sul-americanos, somos todos americanos e é importante que a gente tenha esse foco e comece a estar negociando como um bloco. Muito obrigada. Muito obrigado para vocês. Eu queria que nós estivéssemos conversando sobre a AmCham aqui em Ribeirão Preto, porque, afinal de contas, você é o idealizador desse projeto. Olha, Maria Rita, primeiro prazer enorme conversar com você, conversar com os telespectadores. Faz tempo, né, que a gente não bate papo, né? Então, eu acho que a vinda da Câmara de Comércio dos Estados Americanos aqui para Ribeirão Preto é uma coisa muito importante, é um fato. A Câmara escolheu Ribeirão Preto, é a segunda. Só tem uma cidade do interior de São Paulo que tem Câmara, Ribeirão Preto é a segunda cidade. A Câmara é a maior Câmara americana fora dos Estados Unidos, a Câmara de São Paulo tem 6 mil associados,
E a Câmara é um fantástico instrumento, é um facilitador. Como a Câmara existe desde 1919, então, na verdade, vamos ser mais antigos um pouco. A Câmara ela facilita as relações das empresas brasileiras com as empresas americanas. E a Câmara ela é feita principalmente para as pequenas e médias empresas. Hoje, hoje no lançamento da Câmara, eu ainda falava que as empresas maiores, que as empresas grandes, todas elas têm recursos. No setor sucrocoleiro, por exemplo, tem as trades, as grandes trades, umas americanas, outras europeias, que fazem toda essa movimentação. E o pequeno e médio é que não tem, às vezes não tem acesso, às vezes não tem conhecimento, e a Câmara pode ser o veículo que ele pode usar para isso. Então, eu acho que isso é muito importante, que os pequenos e médios empresários da região, né, porque não é Ribeirão Preto, é a região toda, se filiem à Câmara. Se a gente fizer da Câmara de Ribeirão Preto uma filial forte, uma filial ativa, com certeza nós vamos ter frutos e resultados disso. A Câmara traz todas as pessoas importantes que vêm aqui em São Paulo, principalmente os americanos importantes que vêm em São Paulo, todos eles, de uma forma ou de outra, passam pela Câmara. O dia que Ribeirão Preto tiver um peso maior, com certeza isso passará por Ribeirão Preto. Na medida em que o Banco